Felizes estamos porque, mais uma vez, subimos a serra e é tão bom vir a essa esfera mais elevada. Certo, Kathleen? É tão bom. Porque aqui temos corações muito queridos, temos também em outras partes, mas há uma coisa especial em Guaraniaçu. São 32 anos, né, que a gente está dentro desse carinho, dessa ternura, então é sempre uma honra. Fazemos de tudo para ter a possibilidade de virmos a Guaraniaçu e hoje é uma noite especial porque nós vamos trabalhar essa temática do poder da fé pelo nosso Marco Antônio Padovani, que é um dos nossos expositores, se propõe muitas vezes deixar as suas tarefas, ajustar a sua agenda, que não é fácil para todos nós, porque a maioria de nós outros que trabalhamos no movimento espírita somos profissionais liberais, todo mundo ganhando a vida, na luta, então tem que se adequar. E o Marco está trazendo exatamente essa temática do poder da fé, ele já fez ela em algum outro momento, e hoje, obviamente, ela vai ser compartilhada com outros corações queridos. Nós trouxemos aqui uma pequena leitura introdutória, que o Marco depois vai ampliar isso para nós. Vejam que coincidência, ontem eu recebi de Porto Alegre, eu sou assinante lá do Clube de Livro, lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Kardec e a Revolução na Fé. Ontem, já que estamos tratando dessas coisas, né? E aí eu fui dar uma olhadinha, realmente a obra é extraordinária. O escritor e expositor Gerry Almeida, ele é profícuo, é um cara muito bacana, né? Escreve obras extraordinárias. Tirei um pedacinho aqui para que nós pudéssemos trabalhar isso, sobre o problema da fé, né? As crenças falsas que construímos sobre a divindade são fontes de grandes tormentos internos. A fé, na sua essência mais profunda, desvirtuou-se estimulada pelo imperativo da cultura do medo. Passou a caracterizar uma postura superficial, expressa pelos impositivos religiosos desta ou daquela ordem. Agregado a isso, emerge uma cultura popular que valoriza o comportamento moralista somente por temer os castigos de Deus, que deve estar sempre atento e vigilante a cada gesto e pensamento dos indivíduos. É como o filho pequeno que teme o pai, procurando demonstrar que possui um bom coração, para obviamente merecer seus elogios e seus presentes. Crenças inflexíveis que serviram para a humanidade em determinado momento, mas que agora necessitam de um olhar mais profundo. É disto que nós vamos tratar nesta noite. Crenças ancestrais estão arquivadas no inconsciente coletivo da humanidade, por isso a dificuldade da mudança. Por isso. Muitos ainda continuam levando suas oferendas para aplacar a ira divina. Doenças e sofrimentos ainda continuam sendo vistos como castigos de Deus. Quando alguém manifesta um sentimento de que Deus irá punir esta ou aquela pessoa pelos erros, na verdade, é esse alguém que aspira à vingança e imagina que Deus não será senão o executor. Tudo bem, mas Deus há de fazer justiça. Ah, é? Ah, é? Nesse sentido, a experiência da fé esteve e continua para muitos condicionada a uma crença que encontra suas raízes, por um lado, no Deus vingativo do Antigo Testamento e das teologias medievais, e por outro, nos próprios sentimentos humanos de ódio e vingança. Nós vimos que a coisa é interessante. Então, a partir de agora, o Marco vai trazer para nós um olhar kardeciano sobre a fé. Muito interessante. Por isso, nós vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. É uma grande alegria retornar a esta casa, uma casa de muita harmonia. E por isso a gente deseja
que nosso Mestre Jesus esteja aqui conosco, nos proporcionando muita paz e muita harmonia. Um dos maiores problemas espirituais, eu até ressalto aqui, problemas espirituais do ser humano, sem dúvida é a falta de fé. E é dessa falta, dessa ausência de fé, que decorre a maioria também dos males físicos, emocionais e espirituais. Jesus Cristo, considerado psicoterapeuta superior, o libertador de consciências, nós aqui sabemos que quando ele esteve aqui na Terra, ele realizou feitos extraordinários, curas que ele realizou de toda a ordem. Em um momento, ele liberou um irmão de uma obsessão, outra hora, ele curou um irmão de uma cegueira, também curou doenças da alma, como foi com Maria de Magdala, e assim por diante. Mas o Mestre, nós sabemos que ele, como sempre sábio e generoso, ele não guardou para si a receita de como fazer essas curas. Ele não guardou, deixou como um segredo. Ao contrário, ele fez questão de compartilhar isso conosco, quando ele nos disse, então, que nada nos seria impossível se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. E aqui a gente vê o que é um grão de mostarda verdadeiro. Então, na noite de hoje, nós vamos falar, não vamos aprofundar no tema, porque é um tema complexo, mas nós vamos falar um pouco sobre a fé, o que é essa faculdade humana, como que ela se manifesta. E a fé, ela se expressa no ser mediante a confiança que o espírito adquire na realização de algo, ou na conquista de alguma coisa. É aquela certeza íntima que a pessoa tem de que ela vai conseguir atingir determinado fim, determinado objetivo, determinada meta que ela estabeleceu na vida. E essa confiança que a fé proporciona, ela faz o quê? Ela fortifica a pessoa, lhe dando uma energia, de modo a colocá-la em condições de ela enfrentar, então, as vicissitudes da vida. Mas não é só para isso que serve a fé, só para enfrentar as vicissitudes, mas também para permitir que a gente alcance as nossas metas. A benfeitora Joana de Ângeles, ela coloca de um outro ângulo, dizendo que a fé é a canalização de todas as possibilidades psíquicas, alterando a ação das forças habituais. Quando se apresenta a fé, ela estimula a ação e vibra inteiramente, gerando energias que vitalizam toda a maquinária, todo o corpo humano. Então, o que é? Fé é canalizar todas as energias psíquicas de modo a alterar a nossa força íntima que a gente tem habitual, aquela normal. A gente amplia muito mais. O Evangelho nos diz que a fé pode se apresentar na pessoa de forma natural, que é aquela que a gente sabe, que uma pessoa ali, outra ali, tem aquela fé espontânea, Ela faz as coisas sem utilizar do raciocínio, sem utilizar da reflexão. Ela simplesmente age com fé, de forma natural. Também existe a fé adquirida. Esta ela é conquista do pensamento. O pensamento, então, vai elaborar as razões, vai estabelecer parâmetros, aí sim a fé se manifesta. Então é uma fé consciente, fruto do pensamento, da inteligência.
A fé também ela procede de outras vidas, né, de outras reencarnações. O espírito, numa outra vida, enfrentou algumas circunstâncias, né, algumas situações que fez com que ele vencesse aqueles obstáculos utilizando a fé. E isso ficou registrado em seu inconsciente. Então, ao renascer, ele traz esta intuição, né, essa confiança espontânea e volta a desenvolver mais. Também o Evangelho nos explica que existe a fé humana, que é muito importante. É quando o homem aplica essa faculdade para a satisfação das necessidades terrenas. Eu vou utilizar minha fé visando o quê? Alguma coisa do trabalho, na ciência, na arte, qualquer dessas áreas, né, da nossa vida terrena. Também existe a fé divina, que é quando nós aplicamos a nossa fé, mas focando o quê? Focando as aspirações celestiais, aquelas transcendentais, aquelas que ultrapassam aqui a terra, vai ao infinito. São aqueles ideais imortais que todos nós temos que trazer, junto com os nossos ideais, né, terrenos. É sempre quando eu agir no bem, na busca da minha reforma moral, espiritual, no trabalho da crença sobre a imortalidade, sempre que eu estiver exercendo a minha fé nessas áreas, eu estou exercendo a fé divina. Se eu tenho uma meta, por exemplo, seja na saúde, pretendendo conquistar uma cura, seja na área profissional, eu tenho um concurso para realizar, algum bem que eu preciso adquirir, algum desafio, no que a fé vai me ajudar, né? O Evangelho diz assim, que a fé, ela proporciona uma espécie de quê? De lucidez para a pessoa, uma forma de clareza, que permite que ela veja então em pensamento. Quer dizer, que se eu tenho uma meta que é passar num concurso, essa fé vai me trazer lucidez, eu vou conseguir então ver em pensamento esta meta lá no final, qual que é, eu vou conseguir enxergar os meios que eu vou necessitar para chegar até lá, e o importante, eu vou conseguir caminhar até o final, né, que eu quero passar no concurso, porque eu estudei, porque eu me esforcei, e depois vou trabalhar, vou ser um profissional nessa área e assim por diante. Então, nesse trajeto todo, a fé vai me permitir o quê? Que eu caminhe com absoluta segurança. Olha a importância, né, desta faculdade na nossa vida. Há muitas situações também em que a fé em ação, que eu sempre quando falar em fé aqui, tem que saber que é em ação. Ela é fundamental. Por exemplo, nas enfermidades físicas, psicológicas e emocionais. Nós sabemos que todas as doenças que nós temos têm origem no campo espiritual, né? No físico é só a manifestação, é só a exteriorização. A benfeitora diz assim que a fé, benfeitora Joana de Anjos, que a fé tem o efeito, em relação às doenças, de aglutinar, ou seja, de juntar forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais cruéis e severas. Então, é uma faculdade saudável para o ser humano, melhora o sistema imunológico e realmente é a que permite a cura. Uma outra situação é na questão da felicidade. Nós podemos desfrutar aqui, nós sabemos, no planeta Terra, de uma felicidade relativa, mas podemos. Mas para isso, de acordo com o Livro dos Espíritos, duas condições são necessárias. A pureza de consciência é a primeira e a fé no futuro. Então, sem a fé, não é possível desfrutarmos de momentos de real felicidade aqui na Terra. Imagina uma situação de uma pessoa com uma doença grave, com câncer,
que tem fé no futuro. Imagina uma outra pessoa que não tem. Né? É complicado, muito complicado. E o Evangelho, aí em relação à felicidade, fala assim, que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo desde que ele a procure, não nos gozos materiais, mas sim no bem. Então aí se completa, né? No quê? Para que a gente possa realmente usufruir de momentos de felicidade, a pureza de consciência, a fé e trabalhar no bem. Uma outra situação são nas dificuldades em geral, né? Nos obstáculos do nosso dia a dia, nas vicissitudes. Não estamos aqui falando das doenças, mas dos outros obstáculos da vida. A fé nos auxilia proporcionando o quê? Energia e confiança para que a gente supere eles. Mas se a fé, como eu disse, significa confiança, significa lucidez, aquela certeza que eu tenho no meu íntimo, que eu vou realizar alguma coisa e conseguir, é preciso pensar o que é ausência de fé. O que é viver na incredulidade. Como é viver na incredulidade? Aí a gente vê a importância da fé, porque quem vive na incredulidade vive sempre na dúvida, vive vacilando, porque não tem certeza, ele não traz aquela confiança, ele vive inseguro, vive desanimado. E essa vida da incredulidade pode gerar graves consequências. Eu vou citar duas, por exemplo, da falta de fé. De onde que se origina o medo da morte? Lembrando que o medo da morte pode também gerar transtornos depressivos graves. Né? Está lá na questão 941 do Livro dos Espíritos. O medo da morte, o temor, origina pela falta de fé. Não é outra razão a não ser a falta de fé. Porque a morte só assusta quem duvida do futuro. Vamos pensar também o que leva uma pessoa a se suicidar. A Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez, fez um levantamento mundial em 2012 e divulgou este ano o resultado. 800 mil pessoas se suicidaram no mundo em 2012. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando. Enquanto começamos a falar aqui, várias pessoas se suicidaram. E na questão 943 está a resposta, dizendo que o desgosto da vida que leva uma pessoa ao suicídio decorre da falta de fé. É este o fator preponderante que faz uma pessoa se suicidar. Existem mais fatores, como a ociosidade, também leva ao suicídio, e a própria saciedade também. Mas a falta de fé é considerada a principal. Então nós vamos concluir que a fé em ação, ela passa a ter no contexto da vida como um todo, um peso considerável. E nós precisamos refletir sobre isso. Por quê? Porque é uma faculdade que todos nós temos, mas que é fundamental ao nosso progresso moral, espiritual, material, ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Agora eu queria analisar a fé sob o ponto de vista religioso, como o Vanim também leu aqui no início, né? E pensando primeiro, para que se destina a religião? Qual que é o objetivo de uma religião séria? É propiciar ao homem, né, o conforto moral e preservar nele os valores espirituais. Religião quer dizer religar o ser a Deus, de modo a permitir que ele faça o encontro consigo mesmo, o encontro com o próximo e o encontro com Deus. Esse é o objetivo da religião. Então, nesse aspecto religioso, a fé ela pode ser de duas formas. Ou ela é cega,
ou ela é raciocinada. A doutrina espírita, ela demonstra e também prova ao homem qual que é o objetivo da vida. Por que estamos aqui? Por que nascemos? Qual o objetivo da nossa jornada? Ela oferece diretrizes, qual o melhor caminho que a gente deve trilhar. Oferece o conhecimento, também uma ampla compreensão sobre o significado do sofrimento e como devemos suportá-lo. Ao mesmo tempo, demonstra a justiça divina em tudo o que acontece. Não há nada que acontece que a justiça divina não está ali. Demonstra também a reencarnação e comprova a imortalidade da alma. Então, a proposta desta filosofia de vida, que é a doutrina espírita, é uma só. É a fé raciocinada. Não tem outra opção. Por quê? Porque raciocinando é que nós vamos conseguir, nesta vida, dar um grande impulso à nossa fé. Mas esse raciocínio, ele tem que ter por base a inteligência, a compreensão das coisas e a verdade, né? Sem a qual nós não vamos estar exercendo a nossa fé raciocinada. Então é essa fé que o Espiritismo faculta. Do contrário, né, pensando na fé cega, como funciona? Eu creio naquilo que me ensinaram e ponto final. Né? O que acontece? Eu não vou examinar nada, eu não vou saber se isso é verdadeiro, se é falso, eu vou acreditar naquilo e ponto final. Eu abandono, na verdade, o raciocínio sobre aquele ponto, eu abandono e abro mão do próprio livre-arbítrio. Na verdade, ocorre na fé cega uma acomodação. Porque eu faço aquilo, não importa, eu não preciso estudar, eu não preciso questionar, e eu fico apegado, então, a dogmas, e deixo a vida correr. Né? Um exemplo, toda quarta-feira, 8 horas da noite, eu tenho que rezar 10 Pai Nosso de pé e 20 Ave Maria de joelho. E eu vou fazer aquilo, sem questionar por quê. Vou ficar fazendo aquilo repetidamente, né? O que acontece? Uma prece dita sem fé, que efeito produz? Nenhum. E tem até um negócio engraçado, que serve de exemplo para a fé cega. Lá no Interlagos, onde a gente tem um projeto social, tem a Dona Maria, num bairro que a gente visita todo mês. E ela tem um papagaio lá. Bem danadinho o papagaio. E os netos dela ensinaram ele a cantar as músicas lá da igreja, onde elas participam. E ele também faz umas rezas. Então, o papagaio está ali uma hora cantando, uma hora rezando, e o dia inteiro daquele jeito. E às vezes ele mistura tudo. Então, analisando esse papagaio na fé cega, ele quando morrer, desencarnar, ele vai para o céu direto, de tanto rezar e cantar. Não é? E ele não vai ter escala lá no umbral, de tanto que ele reza. É assim a fé cega. Só que na última visita eu fiquei desanimado com o bichinho, por quê? Nós estávamos saindo da casa dela, ele começou a cantar um hino, e era do Corinthians. Aí eu pensei, ele vai ter que ir para o umbral, não tem saída, né? Nada contra os corintianos, hein? Deixar bem claro. Agora, quando eu levo essa fé cega ao excesso, aí que nasce o fanatismo. Aí que a gente entende por que as pessoas agem com insensatez, com loucura, que é o efeito do fanático, né? Então, nós vamos ressaltar de novo que a fé legítima, a proposta pela doutrina, ela tem que se apoiar sempre no quê? Na razão, no discernimento e na verdade. Allan Kardec, no livro Gênesis, a Gênesis, fala assim: a fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem, e por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias pueris com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo, logo que banha os raios de sol. Então, a nossa
fé raciocinada, ela tem esse efeito de libertar-nos, né, e propiciar esse desenvolvimento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos diz que a fé não se prescreve e muito menos se impõe. E isso também é uma grande verdade, porque a fé, ela decorre de um ato de entendimento. Não há como eu passar a fé por receita. O médico prescrever ali, 2 comprimidinhos de manhã, de fé pela manhã e 2 de tarde, 2 de noite, você vai desenvolver a fé. Eu não tenho como impor ao meu filho que tenha fé, né? Ela se adquire e se amadurece pouco a pouco por meio do quê? De condutas saudáveis, através da ação da boa vontade e exercitando ela constantemente. Também ela nos protege das más tendências, dos males em geral e dos processos de obsessão. E tem um momento melhor para exercer a fé? Tem. Qual que é esse melhor momento? É o dia a dia. A fé se desenvolve na medida daquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia. Diariamente temos oportunidades para exercitar o potencial de fé. Então, se há um episódio ali no trânsito, né, um desentendimento pequeno, tem 2 alternativas. Ou eu vou emitir raiva, né, para aquela pessoa, que significa ausência de fé, ou eu vou emitir sinais positivos, né, bons fluidos para aquela pessoa, e que vai então contornar a situação. É o momento que eu tenho para exercitar a minha fé. O passe que será dado aqui ao final é o momento hoje para que a gente exercite a nossa fé. Se durante o dia encontrarmos alguém, fizermos uma oração, também é uma oportunidade. Então, diariamente nós temos essas grandes oportunidades para exercitar a nossa fé. E quanto de fé que a gente precisa ter para triunfar? Em todos os aspectos da vida. Quanto? Jesus disse: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, está aqui o tamanho do grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos será impossível. Está lá em São Mateus 17, 14 e 20. A montanha, aqui referida por Jesus, ela deve ser entendida por nós apenas no aspecto moral. Jamais podemos pensar que Jesus se referiu a uma montanha material, física, é moral. Por isso que ela representa, nós já sabemos, todas as nossas dificuldades. Mas a gente sempre fala assim que a montanha significa a dificuldade. Mas o que mais que tem dentro dessas dificuldades? Estão incluídas nas dificuldades a má vontade, as resistências que cada um sabe que atrasam o seu progresso moral, o orgulho, o egoísmo, enfim, todas as misérias morais compõem esta montanha que só a nossa fé pode remover. Jesus também usou simbolicamente da montanha, por quê? Porque significa algo grandioso, Aqui nós estamos numa montanha, Então é elevado, grandioso. E o que ele quis demonstrar com isso? Demonstrar a dimensão e o poder que da fé emana. E o quanto o homem pode fazer se ele tiver fé. Então é considerada uma alavanca poderosa em nossa vida. E o grão de mostarda é uma pequenina semente, está ali. Alguns dizem que é a menor de todas as sementes. E quando plantada, dela nasce uma grande árvore. Também se diz que esta árvore imensa é considerada a maior de todas as hortaliças. Portanto, o grão falado por Jesus significa o quê? Que o germe da fé está em cada um de nós. Quando fomos criados, ali foi colocado o germe da fé.
E cabe a cada um de nós, então, desenvolver esta faculdade com o seu próprio esforço. O Evangelho, a esse respeito, nos diz assim: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar prodígios que não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas, né? Lembrando também que Jesus falou: sois deuses, né? Então, para que a gente tenha esta força, né, é necessário o desenvolvimento dessa faculdade. Significa que a gente não pode também começar a nossa existência como esta, tendo a fé do tamanho de um grão de mostarda, e terminar ela com o mesmo tamanho, né? Não podemos. Nós temos que fazer como a semente, né? O processo da semente qualquer, depois de plantar, cultivar, aí ela se transformar numa grandiosa árvore. E essa é a proposta. No dia 28 de setembro agora, a USP, a Faculdade de São Paulo, a Universidade de São Paulo, e a Unifesp, que é a Universidade Federal do Estado de São Paulo, divulgaram o resultado de uma pesquisa, onde a ciência agora comprovou que a energia liberada pelas mãos tem o efeito de curar. Então, significa o quê? Que é a fé em ação, né? É a ciência agora provando para nós. Jesus também nos disse assim, que nada é impossível quando se tem fé. É a verdade. Nada é impossível quando se crê. Mas nós temos que fazer um parênteses, né? Usar do raciocínio e da lógica, porque tem que existir um limite entre a fé e a ação. Eu não posso sair lá de Cascavel com o Vaninho, que é um homem que tem bastante fé, e vamos pegar a estrada, eu, João e ele, a 150 por hora, para vir para Guaraniaçu, porque a nossa fé vai nos proteger, né? Não é assim. Não podemos se arriscar, porque se arriscar, se descuidar, isso é falta de fé, né? Se a gente não tiver consciência daquilo que vai se fazer, nós podemos levar à falência moral da pessoa, né? E também comprometer a resistência, porque ela acredita sem raciocinar, porque tudo que se crê resolve, e vai, né, acabando a sua resistência física e moral. Há uma passagem aqui que sintetiza tudo isso que eu vim falando sobre a fé. Ensina-nos grandes lições do que a fé proporciona e o quanto ela pode nos ajudar. Diz assim: e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, ao qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla, na borda da veste de Jesus. E logo, está ali, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Todos negaram, né? Disse Pedro: mestre, as turbas te comprimem e espremem. E Jesus novamente insistiu: alguém me tocou, pois eu percebi um poder, uma força que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultava, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, de Jesus, ela relatou diante de todo o povo por qual razão tocou em Jesus e como foi curada imediatamente. E aí Jesus, imagina a cena, né? Maravilhosa, se dirigiu a ela e disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Esta mulher que tocou em Jesus, como diz a passagem,
ela estava com uma hemorragia ininterrupta, já faziam 12 anos, e era provocada por cólicas contínuas. Ela gastou tudo o que ela tinha na época, com médicos, com medicamentos, todos os recursos, e ela não alcançava a cura. Só que naquela época, esta mulher, ela não sofria apenas daquela hemorragia, ela também sofria de um preconceito, e que agravava a situação dela. E esse preconceito é porque naquela época, quando as mulheres estavam no período menstrual, elas eram consideradas espiritualmente impuras. E então elas não podiam tocar em ninguém e não ser tocada por ninguém. Então imagina esta mulher que ficou 12 anos assim, né? Com a hemorragia, considerada impura e com essas dores terríveis. Será que esta mulher foi curada porque ela tocou em Jesus? Será que foi por isso? Porque ela conseguiu tocar nas vestes dele que ela foi curada? Não foi por isso. Absolutamente podemos afirmar que não foi por isso. Foi pela força da fé que ela tinha. E a explicação do fenômeno que ocorreu naquele momento é explicado por Allan Kardec no livro Gênesis, no capítulo das curas, os milagres do Evangelho. Então, quando tem essa passagem aqui, que Jesus falou, alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim, isso tem uma explicação. Significa o quê? Que ocorreu um movimento fluídico de Jesus para a mulher. Allan Kardec explica isso. Então os dois, tanto a mulher como Jesus, experimentaram a ação produzida. Esse fluido saiu de Jesus, né? É o que os dois experimentaram. E a mulher recebeu esse fluido e sentiu, que fala ali, logo estancou o fluxo. Então ela recebeu esse fluido. Aí Allan Kardec diz assim, que esta cura não foi provocada por nenhum ato de vontade de Jesus. E é verdade. Por quê? Porque Jesus não houve magnetização naquele momento, ela estava atrás dele, ele não percebeu ela, tanto que ele perguntou quem tocou em mim. Então Jesus não impôs as mãos para curá-la, né, de forma alguma. Ele não houve nenhum ato de vontade de Jesus. Bastou o quê? A irradiação fluídica para realizar aquela cura. Allan Kardec explica o seguinte, que o fluido, ele é considerado matéria terapêutica, e por isso, ele atinge a matéria orgânica, né, para realizar a cura. E como que pode acontecer? De duas formas, esse fluido pode atingir. Pode ser pela vontade do curador, no caso ali poderia ter sido Jesus que colocasse a imposição das mãos, ou se dirigisse àquela mulher e curasse, ou pode ser de outra forma, pelo desejo ardente, pela confiança, ou seja, pela fé do doente. Então, neste caso, o que ocorreu? Ele também explica que a corrente fluídica, ela pode agir como uma bomba calcante ou como uma bomba aspirante. Então, o que ocorreu com esta mulher foi que ela conseguiu aspirar a corrente fluídica de Jesus. Tanto isso é verdade que Jesus disse a ela, tua fé te curou. Ele não disse, não foi porque tocou minhas vestes que eu te curei. Não fui eu que te curei, foi tua fé que te curou. Então, Allan Kardec, ele explica o fenômeno, como se deu a cura. Por isso que essa irradiação fluídica de Jesus para a mulher foi só para ela, e não foi para aquelas outras pessoas que estavam em torno de Jesus, que estavam bastante pessoas, né? Só ela experimentou a ação fluídica. Por quê? Porque só ela agiu com fé naquele momento.
Então nós vemos aqui, voltando à imagem desta mulher, que foram 12 anos de sofrimento liquidados por poucos segundos de fé. Né? Ela conseguiu tocar nas vestes e se curar, o fluxo parou. Mas ela nos deixa também muitas outras lições. Apesar de ela estar enferma por todo aquele tempo, o que ela fez? Ela foi ao encontro do Mestre. Ela não ficou aguardando que o Mestre fosse ao encontro dela. Ela não ficou inerte. Ela não ficou em casa chorando, desesperada, revoltada. Ela saiu à luta. Ela tinha dores terríveis, mas ela saiu confiante. Ela saiu com esperança e ela saiu com fé. Então não adianta a gente também ficar ali rezando e não fazer nada. A proposta é fazer algo. Por quê? Porque a fé é sempre ativa. É o que esta mulher nos demonstrou, né? E nós, homens, nós temos que reconhecer que só poderia uma mulher suportar essas dores, né? Desta forma. Eu comentei com um amigo meu, ele falou, ixi, o homem deu uma gripinha, ele corre para baixo da coberta. Uma unha encravou, ele já se entrega. A mulher não, a mulher tem essa força mesmo, bem superior aos homens, né? Então, parabéns para todas as mulheres. Mas tem um aspecto também muito interessante. Só ter fé resolve? Esta mulher, só porque tinha fé que ela foi curada? Não. Não basta somente ter fé. Tem um outro requisito muito importante, que é o merecimento. Então, esta mulher, ela foi merecedora da cura. Por quê? Porque ela não desistiu, ela continuou lutando, ela tentou os remédios, não deu certo, tentou os médicos, não deu certo, tentou os discípulos, não conseguiu, mas ela não desistiu, ela seguiu firme. Então, para que a cura em alguém ocorra, existem sim algumas condições. É preciso aprender com a dor, isso é fundamental. É preciso tirar a lição que aquela dor, que aquele sofrimento está provocando na pessoa. Joana de Ângeles tem uma frase que explica tudo. Ela diz assim: a cura de uma enfermidade impõe a extinção das suas causas. Então essa mulher alcançou. Ela foi resignada, ela teve paciência, ela manteve-se firme na fé. Então ela foi merecedora. Também ela nos dá mais uma lição grandiosa. Por quê? Porque ela estava hemorrágica, fraca, vítima de preconceito, mas ela superou mais um obstáculo. Qual que é? Ela venceu a multidão que se aglomerava em torno de Jesus. Quer dizer, ela tentou chegar nele, ainda viu tudo aquele povo em volta, e ela seguiu firme, sem desistir. E ela foi, venceu a multidão, tocou nas vestes de Jesus, ela não pediu nada, ela não falou uma palavra, e quando foi chamada, ela não se ocultou, ela se apresentou diante de Jesus e falou, fui eu que lhe toquei. Então ela nos deixa uma lição para que a gente reflita quantos agem com essa determinação, né? Porque quantos deixam-se vencer por uma depressão, né, ocasionada ali por um pequeno desentendimento, e que a pessoa não vence aquilo e deixa aquele desentendimento virar numa mágoa, num ressentimento, num ódio, e daí entra no processo de depressão e se alonga por vários anos. E espera que o remédio vai resolver. Então, na cura, essa mensagem também, olha o que essa mulher pensava: se ao menos tocar as suas roupas, eu serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade.
Então, na cura, o que importa é o sentimento interior, não são os gestos exteriores. Embora ela tenha tocado nas vestes, né, não foi isso que levou à cura. Não adianta eu ficar de joelho com o Evangelho na mão, rezando o dia inteiro, né? Se eu não tiver fé, nada proporcionará a cura. O Evangelho diz assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar a sua fé. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. Também há um outro aspecto que devemos considerar, que a fé também significa fidelidade com Deus, significa fidelidade com os ensinos de Jesus. Precisamos pensar nisso. Aquela mulher, ela se curou quando, pela fé que ela tinha, ela se ligou à fonte amorosa de Jesus. Ela tocou Jesus com a alma, não foi com a mão. Por isso que tocar as vestes, nós temos que entender aqui, que significa tocar o coração de Jesus. E como que a gente consegue? Jesus não está fisicamente aqui para que a gente tenha essa oportunidade de tocar as vestes dele. Mas tem um jeito. Seguindo dois ensinos fundamentais de Jesus. Dois princípios. Fazer ao próximo o que gostaria que ele nos fizesse. Agindo assim, nós estamos também tocando as vestes de Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguindo esses princípios, a gente pode dizer até mais, além do que tocar as vestes. Agindo assim, nós vamos estar de mãos dadas com Jesus, sem dúvida alguma. E fazendo uma analogia com esse exemplo desta mulher curada, nós aqui seres humanos, não nós aqui dentro, nós como seres humanos, nós também padecemos de alguma espécie de hemorragia em nossa vida, sem dúvida alguma. Às vezes estamos cansados demais, às vezes desanimados, outras vezes apegados à vida material, que gera o quê? Gera um vazio existencial. Ora com conflitos íntimos que deveríamos estar lutando e deixamos ali, como uma hemorragia. Doenças, depressão, falta de alegria, tudo isso é o mesmo que uma hemorragia. Ingratidão, falta de perdão. Então isso tudo são hemorragias que pouco a pouco faz o que com a gente? Enfraquece as nossas forças, né? Vai nos minguando aos poucos. Só que essas hemorragias, elas podem ser estancadas. Jesus nos ensinou como. Nós podemos então, se a gente quiser, primeiro. Segundo, ativando a nossa fé, verdadeiramente, exercitando ela. E terceiro, pondo em ação essa confiança. E quarto lugar, praticando ao mesmo tempo o bem, a caridade, buscando a nossa autoiluminação e abandonando de vez aquele homem velho que a gente não consegue largar. Porque praticando o bem é que nós vamos anular o mal que a gente fez, né? E vamos aí abrindo espaço para que a gente seja merecedor da nossa cura real. Diz o Evangelho: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então aqui eu deixo a mesma mensagem inicial, né, para que a gente reflita
sobre o tema. A doutrina espírita tem obras, tem o Evangelho, que trabalha a fé, e que a gente então busque desenvolver essa grande faculdade que nós temos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui em Guaraniaçu, agradecer ao Manuel o convite e mais uma vez pedir que Jesus, que o nosso Mestre, nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Muito obrigado.